Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Sérgio. Sejam muito bem-vindos ao canal Energia do Tarô. Eu gostaria de agradecer a todos os inscritos, aos novos inscritos, aos comentários, aos likes, o meu muito obrigado. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu comentário, dar o joinha, ativar o sininho para que você receba as notificações, pois é muito importante para o canal. Você que tem interesse em leituras particulares, maiores informações na descrição do canal. Lá você encontra o meu contato e os valores para perguntas e respostas e chamadas de vídeo ao vivo, ok? E hoje a leitura é para o signo de Áries, leitura do amor para Áries. Vamos lá, tarô. Signo de Áries, leitura do amor. Signo de Áries. Dez de copas, a carta da torre, o 3 de espadas e o 5 de espadas. 10 de copas, a carta da torre, o 3 de espadas e o 5 de espadas. Que situação, Áries, que situação eu identifico aqui. Em primeira mão, aqui me fala de um relacionamento que por hora, que por um dado momento, até então, se tratava de uma relação onde havia, aqui o 10 de copas, onde havia, veja bem, um clima de harmonia, de felicidade, de realização. Eu disse que havia porque, conjuguei o verbo no passado, porque aqui me mostra que essa situação, que esse clima, que até então se tratava de um clima, de uma relação que desfrutava de um cenário de estabilidade, de harmonia, de paz, de felicidade, de contentamento, de uma hora para outra, eu vejo mudanças drásticas, mudanças repentinas. Aqui fala de um momento de mudanças drásticas e repentinas. Muitas das vezes que podem levar o fim de um relacionamento. Portanto, eu vejo que esse cenário aqui, esse relacionamento que desfrutava, de um clima de paz, de felicidade, porque aqui mostra um casal que é feliz, aqui está mostrando, aqui é um indicativo de uma relação onde existe, ou pelo menos existia um clima de felicidade, de contentamento, de realização, de harmonia. Aqui fala da realização do amor, mas de uma hora para outra isso, é como se todo esse cenário, é como se toda essa situação aqui, ela de uma hora para outra, há uma mudança aqui muito, muito significativa. Uma mudança
muito significativa, uma mudança, eu diria, drástica nessa relação. Por conta de situações que eu identifico aqui por hora, a carta da Torre que fala dessas mudanças drásticas, repentinas, e quando se trata de um relacionamento, de uma vida amorosa, pode representar, veja bem, o fim de uma relação, por conta de situações inesperadas, que compromete, veja bem, que colocam em xeque todo esse clima de paz e harmonia, de felicidade que havia entre esse casal. Então, eu vejo aqui que essa situação, essa sua situação no campo amoroso, ou seja, esse clima de felicidade, harmonia, de realização em que você se encontrava ao lado dessa pessoa, ao lado do seu parceiro, aqui representa mudanças significativas, mudanças drásticas nessa situação. É como se tudo isso desabasse, tudo isso de uma hora para outra deixasse de existir, todo esse clima de uma relação que desfrutava ali de felicidade entre o casal, tudo isso chegasse, veja bem, num ponto em que a coisa muda, mudanças drásticas. Aqui eu identifico que essa situação, que essas mudanças tem muito a ver, ou tudo a ver com o parceiro. Ele é o grande responsável por todos esses acontecimentos. Aqui me fala de dor, de angústia, de tristeza, muito possivelmente aqui identifica, que sinaliza, veja bem, uma movimentação ou movimentações estranhas por parte do parceiro, uma possível traição, 3 de espadas, criando, logicamente, gerando um clima que até então era um clima de felicidade, num clima de tensões e conflitos, enganos por parte do seu parceiro, por parte da outra pessoa, Áries. Portanto, aqui veja você, Áries, numa situação delicada, complicada, por tudo que você viveu ou estava vivendo nessa relação e por tudo que agora você está vivendo, ou seja, uma mudança radical, uma mudança drástica, uma mudança, que está representando exatamente o oposto daquilo que você estava vivendo ao lado dessa pessoa. Aqui era momento de felicidade, de harmonia, de paz. Aqui representa exatamente o oposto. É uma situação antagônica a essa que tu vivia, essa que você viveu. Aqui é dor, é tristeza, engano, ok? Tensões. Portanto, lamentavelmente, esse clima aqui, que norteava essa relação, chega ao fim, por conta do comportamento, de uma mudança de comportamento por parte dessa pessoa que estava ou está com você. Ou seja, o seu parceiro. A mudança de comportamento dessa pessoa faz com que essa relação ela se transforme, ou seja, ela deixe de ser uma relação que era, onde havia ali um clima de felicidade, de realização, de harmonia, de paz, para que hoje ela pudesse representar, veja bem, uma relação onde você vive sob tensões e conflitos por conta
de uma mudança repentina de comportamento por parte do seu parceiro. Eu quero saber, vamos procurar saber um pouco mais sobre essa situação, sobre esse seu momento, Ares, com relação a esse relacionamento, essa mudança repentina de comportamento dessa pessoa, do seu parceiro, enfim. 5 de paus, a carta do diabo, o imperador e o 3 de copas. 5 de paus, o diabo, o imperador e o 3 de copas. Hoje, essa relação que já foi uma relação que desfrutava de felicidade, de harmonia, de paz, enfim, hoje essa relação se tornou uma relação tensa, ok? Uma relação tensa, de conflitos, de engano, de essa pessoa tendo um comportamento, veja bem, um comportamento possessivo, uma pessoa que passou a ter um comportamento possessivo, um desequilíbrio, um controle excessivo, portanto, se tratando de uma relação tóxica. O inesperado acontece, incrível como aqui você vivia uma relação tão bacana, tão legal, e de uma hora para outra essa pessoa muda de comportamento, passa a ter um comportamento extremamente, aqui se trata de uma pessoa desequilibrada, uma pessoa exercendo um papel de um excesso de controle, ok? Sobre a sua vida, enganos, um comportamento de uma pessoa, veja bem, essa pessoa tendo um comportamento com você, em sua polaridade negativa, essa pessoa está tendo um comportamento de manipulação, de um ego excessivo, de superficialidade. Esse é o comportamento, ou está sendo, ou passou a ser o comportamento dessa pessoa. Uma pessoa que você desfrutava, veja bem, que você desfrutava de um clima de paz, de harmonia, que havia entre você e essa pessoa, de uma hora para outra há uma mudança de comportamento que faz com que essa relação deixe ou deixou de ser uma relação que desfrutava de um clima de paz, de harmonia, de felicidade, para que hoje ela fosse para que hoje você vivesse sob tensão, sob total tensão, por conta do comportamento dessa pessoa. Então, Ares, aqui eu vejo você sobre uma forte tensão, uma pessoa controladora, uma pessoa tendo um papel de um ego excessivo, uma relação que passou a ser uma relação superficial por conta da mudança de comportamento dessa pessoa de uma hora para outra. Engano, uma pessoa com movimentações, veja bem, estranhas nessa relação, que logicamente me leva a crer de uma possível situação de traição. Então, uma relação em que você
Ari, desfrutava de um clima de paz, de harmonia. Você era feliz com essa pessoa, mas por conta da mudança de comportamento dessa pessoa, pronto, tudo está colocado, ou seja, essa relação está comprometida. A sua estabilidade, a sua harmonia, o clima de felicidade que havia não existe mais por conta da mudança de comportamento, por conta da polaridade negativa dessa pessoa. Veja bem, ela passou a ter um comportamento onde está exercendo um papel de manipulação, de um ego excessivo e de superficialidade. Então aqui é uma mudança radical, uma mudança significativa, lamentavelmente para pior, ou seja, para o negativo. E a pergunta é, como você, Áries, ficará, né? Ou seja, como ficará a sua vida a partir desses acontecimentos, dessa nova realidade da sua vida amorosa, enfim. Como ficará você diante dessa situação, diante dessa mudança de comportamento dessa pessoa, do seu parceiro, enfim. Como fica você? Essa é a grande questão. Veremos o que as cartas vão nos falar, vão nos revelar sobre como você vai ficar diante dessa situação, a partir dessa mudança dessa pessoa, né? Essa mudança de comportamento, de postura dessa pessoa com relação a você, com relação a esse relacionamento que até então era um relacionamento que desfrutava de paz, de harmonia, de felicidade. Você era feliz com essa pessoa. Essa pessoa te fazia feliz, mas essa mudança de comportamento coloca tudo a perder nesse relacionamento. 8 de espadas. 4 de copas. E a carta do eremita. 8 de espadas, 4 de copas e a carta do eremita. Bem, Áries, aqui eu vejo você, veja bem, aqui eu vejo você presa, confinado nesse relacionamento, com falta de liberdade e o sentimento de que não há saída. Aqui é uma pessoa que está presa, confinada, ou seja, não consegue, sabe, fazer algo, não consegue tomar uma decisão. Uma pessoa que está com as suas emoções, ou seja, está sem poder de reação, não sabe o que fazer. Uma pessoa que está presa, confinada em um relacionamento, com falta de liberdade e um sentimento de que nada pode ser feito. Aqui representa a necessidade de se desapegar dessa relação e se abrir para, veja bem, para o novo, ou seja, a necessidade de se desapegar desse passado, por mais que lá atrás você viver uma situação de plena felicidade, mas agora isso não existe mais. Então aqui mostra a necessidade de você se desapegar desse passado e se abrir para o presente. Aqui é uma pessoa que está com as suas emoções bloqueadas, ou seja, um processo de estagnação. Você aqui está em busca de paz. Você aqui está em busca de uma paz interior para a sua vida. Diante de todos esses acontecimentos, de toda essa mudança drástica
nessa relação dessa pessoa, hoje você está aqui, ó. Você está ali numa situação de estagnação, suas emoções bloqueadas, você em busca de paz, e a pergunta é, até quando você ficará assim? Até quando você vai permanecer nesse estágio? Essa é a grande questão. Até que ponto permanecer nesse quadro vai ser satisfatório para você, vai ser sadio para você? Numa situação de bloqueio, de estagnação, de rejeição, de não desapego desse passado. Aqui está mostrando que você precisa se desapegar definitivamente dessa situação, desse passado. Você está em busca de paz, né? De paz interior. Isso, por um lado, pode ser bom, mas é importante mudar esse quadro, é importante reverter essa situação, é importante não continuar, ficar, sim, continuar, não, é importante mudar esse quadro, e é o que eu quero saber, enfim, como você fica, como você ficará, por favor, tarô, me fale aqui sobre essa pessoa, como ela ficará após todo esses acontecimentos, tudo que ela viveu, está vivendo, enfim, por favor. A carta do julgamento, o 8 de copas, a carta da morte e o 10 de paus. O julgamento, o 8 de copas, a carta da morte e o 10 de paus. Aqui, Áries, representa, veja bem, aqui representa um chamado, você que está nessa situação, vivenciando esse momento, essa situação, aqui representa, veja bem, um chamado para um momento de autoavaliação, ou seja, aproveite esse momento de busca de paz, de solidão, ou seja, para se fazer uma autoavaliação de toda essa situação. Um momento para você fazer uma autoavaliação da sua vida, de tudo que tu passou, de tudo que tu está passando agora, e o recado aqui, o convite aqui, o conselho aqui do tarô é o desapego. Se desapegar dessa situação. Aqui fala de um momento de transição, de deixar para trás, deixar definitivamente para trás aquilo que não lhe é mais útil, aquilo que não lhe é mais satisfatório. Portanto, aqui é um convite para uma autoavaliação de desapego, de deixar de fato, de forma definitiva para trás tudo isso que você viveu nessa relação, um chamado para fechar esse ciclo, encerrar essa fase da sua vida, abrindo assim, veja bem, a possibilidade de você viver uma nova fase na sua vida amorosa. A carta da morte, que fala de transformação, fala do fim de uma fase, o início de uma outra fase, o 10 de paus, que representa o fechamento de um ciclo, ou seja, fechar esse ciclo da sua vida, se despojando desse fardo, ou seja, essa relação que a partir de um determinado momento, ou seja, a partir da mudança de comportamento dessa pessoa, passou a representar para você um grande fardo,
Então aqui é um convite para uma autoavaliação, para um desapego, ok? Para encerrar de forma definitiva essa fase, esse ciclo da sua vida, se permitindo assim a uma só se consegue viver uma nova fase quando a gente consegue encerrar, quando a gente consegue fechar aquela outra fase. Só se consegue viver um novo ciclo na vida quando se encerra um ciclo, quando se fecha um ciclo, quando a gente decide de fato deixar para trás um passado. Então aqui é um convite para o desapego, para deixar para trás esse passado, encerrar esse ciclo, fechar esse ciclo da sua fase, abrindo assim a oportunidade de se viver uma nova fase na sua vida amorosa. Portanto, um momento para você fazer uma autoanálise, fazer uma avaliação, se desapegar, fechar esse ciclo, encerrar essa fase e, a partir do encerramento, do fechamento dessa fase, desse ciclo, a partir do momento em que você decide deixar para trás esse passado, de dor, de tensões, de conflitos, de engano, enterrando de uma vez por toda essa situação vivida por você, após a mudança de comportamento dessa pessoa, dando a você a oportunidade de viver, e por que não, uma nova fase na sua vida. Não se tornando refém, prisioneira desse passado, mas a partir do desapego, do fechamento desse ciclo, ou seja, a partir do momento em que você decide enterrar de uma vez por toda essa situação, esse passado, essa pessoa da sua vida, você estará abrindo a possibilidade de se viver uma nova fase na sua vida, um novo ciclo na sua vida, representando, portanto, uma nova história da sua vida amorosa, ou seja, se abrindo para um novo amor, não se tornando refém, prisioneira de um passado ruim, ou seja, de uma pessoa que não soube te valorizar, que por conta de uma mudança de comportamento drástica, colocou, veja bem, todo o clima de harmonia, de paz e de felicidade que vocês viviam, colocou em xeque, ou seja, contribuindo assim decisivamente para que todo esse cenário acontecesse. Então aqui é um chamado, é um convite para o desapego, para o encerramento desse ciclo, para se fechar esse ciclo, essa fase da sua vida, sepultando assim, portanto, esse passado e estando aberta para viver uma nova fase da sua vida. É hora, Áries, de você fechar esse ciclo, sepultar esse passado e se permitir a viver o novo, ok? Então, minha gente, um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Eu quero aqui reiterar o meu pedido. Vocês que me acompanham no dia a dia no canal, vocês que me ouvem no dia a dia, você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu comentário, dar o seu joinha, ativar o sininho para que você receba as notificações. Então, fica aqui o meu pedido mais uma vez, a você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, ok? É muito importante para o canal. Então, um forte abraço, fiquem com Deus, uma excelente semana para todos vocês
e até a nossa próxima leitura.